Sejam todos muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. O meu nome é Miguel Fragoso, eu sou economista e contabilista certificado, diretor-geral da Certform e formador em contabilidade, fiscalidade e em finanças empresariais. Hoje trago um tema na rubrica Trate a Fiscalidade por Tu. Tema esse que é abordado em 3 cursos de formação na Certform. No curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada, no módulo respeitante ao IRS e Segurança Social. Muito especialmente no curso prático de Direito do Trabalho e também no curso prático de Processamento de Salários, IRS e Segurança Social com Informática Aplicada. Hoje vou falar sobre compensação por cessação do contrato de trabalho. Vou dar um exemplo e depois vou também fazer uma abordagem em sede de IRS, ou seja, como é que é tributada em IRS uma compensação por cessação do contrato de trabalho. Mas vamos começar por exemplificar o cálculo de uma compensação. Eu vou escolher um caso simples, uma vez que a matéria das compensações por cessação do contrato de trabalho é uma matéria de complexidade, especialmente para trabalhadores com vários anos de antiguidade ao serviço da empresa, uma vez que podem persistir vários regimes para o cálculo de uma compensação, mas eu vou fazer uma abordagem simples e vou dar um exemplo de caducidade de contrato de trabalho a termo certo. Hoje o exemplo vai ser sobre um contrato de trabalho a termo certo. Estabelece o artigo 344 do Código do Trabalho que o contrato de trabalho a termo certo caduca no final do prazo estipulado ou da sua renovação, desde que o empregador ou o trabalhador comunique à outra parte a vontade de o fazer cessar, por escrito, respectivamente, 15 ou 8 dias antes de o prazo expirar. Em caso de caducidade de contrato de trabalho a termo certo, por verificação do seu termo, o trabalhador tem direito a compensação correspondente a 18 dias de retribuição base e de diuturnidade por cada ano completo de antiguidade, calculada nos termos do artigo 366, salvo se a caducidade decorrer da declaração do trabalhador nos termos do número anterior. Ora bem, isto é o que está previsto no artigo 344, números 1 e 2 do Código do Trabalho. Eu vou tentar exemplificar o cálculo de uma compensação por cessação de contrato de trabalho a termo certo, uma vez que é simples de fazer o cálculo nesta modalidade. Vamos supor, por exemplo, um trabalhador que foi contratado a termo certo. Temos um contrato a termo certo. Este contrato ele inicia, vamos supor, no dia 1 de janeiro do ano de 2020. Portanto, trata-se da data da celebração deste contrato. E o contrato cessa
no dia 30 de junho de 2020. Portanto, de 1 de janeiro de 2020 a 30 de junho de 2020 é um contrato a termo certo com a duração de 6 meses. 6 meses. E a remuneração mensal deste trabalhador é de 900 euros. O trabalhador não tem diuturnidade, portanto, a remuneração mensal é de 900 euros. Diuturnidade é um rendimento do trabalho dependente que se aplica aos trabalhadores em função da sua antiguidade. Este trabalhador tem apenas o seu vencimento de 900 euros mensais. E aquilo que de facto eu quero saber é, face a estes dados e considerando que o trabalhador trabalhava 5 dias por semana, de segunda a sexta, 40 horas semanais, portanto um período normal de trabalho de 40 horas por semana, 8 horas por dia, nos 5 dias da semana. Eu quero saber, face aos dados que aqui coloco, qual o valor da compensação por cessação do contrato de trabalho, aplicando o que está estabelecido no artigo 344 aqui do Código do Trabalho. Em caso de, número 2, artigo 344, número 2, em caso de caducidade de contrato de trabalho a termo certo, por verificação do seu termo, o trabalhador tem direito à compensação correspondente a 18 dias de retribuição base e diuturnidades por cada ano completo de antiguidade, calculada nos termos do artigo 366. Aqui também não podemos deixar de verificar o artigo 366. Vamos então fazer os nossos cálculos e aplicar aqui o normativo. Bom, o primeiro cálculo que nós temos que fazer será aferir o valor da retribuição base mensal e diuturnidades não ultrapassa o limite legal para uma compensação. O limite legal, portanto, aferir se o valor da retribuição base mensal e diuturnidades que este trabalhador não tem, não ultrapassa o limite legal. E o limite legal será 20 vezes o salário mínimo nacional, que atualmente é de 635 euros. Portanto, o que daria 12.700 euros. Obviamente que a retribuição mensal é de 900 euros, amplamente inferior a 12.700, portanto, a primeira condição está perfeitamente verificada. Primeira condição verificada: aferir se o valor da retribuição base mensal e diuturnidades não ultrapassa o limite legal de 20 vezes o salário mínimo nacional, não ultrapassa, está muito aquém, 900 euros é menor do que 12.700 euros. Depois, em segundo lugar, teremos que calcular
o valor diário da retribuição base do trabalhador. Segundo, calcular o valor diário da retribuição base do trabalhador. Para calcular o valor da retribuição, o valor diário da retribuição base, e é a retribuição base mais diuturnidades. Este trabalhador não tem diuturnidades. Mas, neste caso, para se fazer o cálculo do valor diário da retribuição base e diuturnidades do trabalhador, basta-nos dividir 900 por 30. Por 30 dias. 900 a dividir por 30. Dá 30 euros. Portanto, o valor diário da retribuição base e diuturnidades deste trabalhador serão 30 euros. E depois vamos aplicar numa terceira fase no terceiro ponto vamos aplicar aquilo que o artigo 340, número 2 do Código do Trabalho nos indica que o trabalhador, para cálculo da compensação, tem direito a 18 dias de retribuição base e diuturnidade por cada ano completo. Então vamos fazer 18 dias vezes 30 euros por dia. 18 dias vezes 30 euros por dia. 540 euros. Este seria o valor da compensação se o trabalhador tivesse trabalhado um ano. Porque são 18 dias vezes o valor diário da retribuição base e diuturnidades por cada ano completo de antiguidade. Mas o trabalhador não trabalhou um ano. Trabalhou somente 6 meses. De 1 de janeiro até 30 de junho. Muito bem. Então, o quarto passo aqui a conta é extremamente simples porque corresponde a 6 meses, mas teríamos sempre que fazer a proporção. Se tivéssemos um contrato, por exemplo, de 3 meses, de 4 meses, teríamos que fazer a proporção. Aqui é extremamente simples. Vamos fazer o cálculo da compensação proporcionalmente. Proporcional. Em que vamos multiplicar os 540. Aliás, para se fazer o cálculo do proporcional, claro, vamos dividir 540 por 12 e multiplicar por 6. Aqui é muito simples. Obviamente que vai dar 270 euros, porque corresponde a metade, a 6 meses. Mas teríamos que fazer sempre esta conta para a proporção ser calculada, se tivessem sido menos meses. 540 a dividir por 12 dá 45 euros ao mês, vezes 6 meses são 270 euros. Portanto, 270 euros é o montante calculado. O último passo que nós temos que fazer
relativamente aqui à verificação do valor da compensação. O último passo que nós temos a fazer será, conforme a norma, aferir se o valor não ultrapassa o limite legal fixado para o montante global da compensação. É que a compensação ela não pode ultrapassar 12 vezes o montante da retribuição base e de oportunidades. 12 vezes 900 euros. A compensação não pode ultrapassar este valor e vamos então ver se de facto não ultrapassa. É lógico que não ultrapassa, não é? Portanto, 12 vezes 900 euros daria 10.800. Se tivéssemos aqui uma compensação de 11.000 euros, seria 10.800 a considerar, que de facto é o limite legal fixado para o montante global da compensação. Serão 12 vezes a retribuição mensal e de oportunidade. No caso concreto daria 10.800, são somente 270 euros. Portanto, uma vez que 270 euros é inferior ao limite máximo, o limite global máximo, está fixada assim uma compensação por cessação de contrato de trabalho a termo, no caso 6 meses, de 270 euros. Este é o valor da compensação a que um trabalhador tem direito se tiver uma remuneração de 900 euros e se o seu contrato de trabalho for um contrato a termo de 6 meses. Este era o primeiro exemplo que eu queria dar. A questão das compensações é uma questão bastante complexa. Eu dei aqui um exemplo extremamente simples, porque existem muitas modalidades de cessação do contrato de trabalho e depois de existirem várias modalidades de cessação do contrato de trabalho, também persistem vários regimes instituídos. E face à antiguidade de um trabalhador, o cálculo pode ser um cálculo complexo. Daí, nós darmos esta matéria desenvolvida no curso prático de Direito do Trabalho e também fazemos uma abordagem a esta matéria no curso de Processamento de Salários, IRS, Segurança Social e Informática Aplicada. No módulo de IRS e de Segurança Social do curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada, também fazemos uma referência ao cálculo de compensações, mas no curso de Contabilidade mais numa ótica fiscal. E na ótica fiscal é a ótica que eu agora vou abordar. Ou seja, eu agora vou dar um segundo exemplo. Não tem a ver propriamente com como se calcula a compensação, mas desta vez como é que ela é tributada em sede de IRS. Então vamos considerar o seguinte. Agora vou pegar no código do IRS, porque esta matéria agora diz respeito ao código do IRS, especialmente ao artigo 2º do código do IRS. Vou considerar aqui um exemplo em primeiro lugar e depois vou explicar como é que vamos aplicar o código do IRS para tributar esta compensação. Vamos imaginar o seguinte. Portanto,
O exemplo que agora eu pretendo dar está relacionado com a tributação das quantias recebidas a título de compensação por cessação do contrato. Claro, do contrato de trabalho. Então vamos imaginar o seguinte. Temos a Maria, que trabalhou 10 anos e 6 meses na JKL Limitada, na empresa JKL Limitada. E saiu desta empresa, por exemplo, por motivo de reforma. E vai receber uma compensação no valor de 20.000 euros. E aquilo que nós sabemos, aquilo que nós pretendemos saber é se esta compensação por cessação do contrato de trabalho a que ela terá direito, se será ou não tributada em sede de IRS. Como é que isto funciona? Para nós sabermos se o valor em causa é tributado em sede de IRS, nós vamos ter que recolher alguns elementos relativos à Maria, à trabalhadora. Em primeiro lugar, eu quero saber quais foram as remunerações regulares sujeitas a IRS nos últimos 12 meses. Isto é um dado que nós temos que pesquisar na empresa. Remunerações regulares sujeitas a IRS auferidas nos últimos 12 meses. Então vamos supor, eu aqui vou arbitrar, eu estou a ler o artigo, não é? E à medida que leio, tento ver aqui uma situação concreta. As remunerações regulares sujeitas a IRS nos últimos 12 meses. Vamos supor que nos últimos 12 meses as remunerações regulares sujeitas a IRS foram, por exemplo, 15.000 euros. Por exemplo, nos últimos 12 meses, a Maria auferiu, em termos de remunerações regulares sujeitas a imposto, sujeitas a IRS, portanto, não contam aqui valores não sujeitos a IRS, como, por exemplo, subsídio de alimentação, que não está até 4,77€ sujeito a IRS. Portanto, aqui são remunerações com caráter de regularidade, efetivamente, que foram sujeitas a IRS pelo mecanismo da retenção na fonte. E depois, outro dado que eu tenho que saber, de acordo com aquilo que eu irei utilizar na fórmula, é a antiguidade da trabalhadora ao serviço da empresa. Vamos considerar que a trabalhadora trabalhou 10 anos
e 6 meses, que para efeitos do artigo 2º do Código do IRS é sempre considerado um arredondamento por excesso para o número inteiro. 10 anos e qualquer coisa corresponde a 11 anos. Vamos ter que aplicar 11 anos de antiguidade. Isto porquê? Porque o artigo 2º do Código do IRS estabelece aqui uma fórmula e que nos diz o seguinte. Tem a ver com a exclusão à tributação. O artigo 2º estabelece que as importâncias recebidas a qualquer título no caso de cessação convencional ou judicial de contrato individual de trabalho, contrato de aquisição de serviços, fica excluída de tributação na parte que não exceda o valor correspondente ao valor médio das remunerações regulares com caráter de retribuição, sujeitas a imposto, auferidas nos últimos 12 meses, multiplicado pelo número de anos ou fração de antiguidade. Então vamos concretizar esta formulazinha aplicada aqui. Portanto, são as remunerações regulares dos últimos 12 meses. Eu vou-lhe chamar RR inferior 12 meses. 15.000 euros. A dividir por 12. Vezes N. Em que N é a antiguidade do trabalhador. Ou seja, como diz aqui, multiplicado pelo número de anos ou a fração de antiguidade. Vamos então concretizar esta fórmula. As remunerações regulares auferidas pelo trabalhador sujeitas a IRS nos últimos 12 meses foram de 15.000 euros. Antiguidade do trabalhador, 11 anos. A dividir por 12. Eu vou fazer esta conta e o que der neste cálculo ficará excluído de tributação em sede IRS. 15.000 vezes 11 a dividir por 12. 13.750 euros. Então vamos interpretar este valor. Isto significa o seguinte. A compensação é de 20.000 euros. Portanto, a compensação estabelecida para a trabalhadora, calculada para a trabalhadora, é de 20.000 euros. Dos quais 13.750 ficam excluídos. Portanto, não são tributados. Não são tributados. E o excedente, 20.000 menos 13.750, 20.000 menos 13.750, 6.250 terá que ficar sujeito ao IRS. Portanto, aplicando aqui o código do IRS, temos que o valor a tributar será de 6.250, porque foi o valor que excedeu esta fórmula de multiplicar as remunerações regulares sujeitas a IRS
auferidas nos últimos 12 meses, pela antiguidade do trabalhador, ou seja, pelo número de anos, ou pelo número de anos de antiguidade, e dividimos por 12, deu o valor de 13.750, o que significa que para uma indemnização ou uma compensação de 20.000 € vai haver tributação, e a tributação em sede IRS incidirá sobre 6.250. Se eu tivesse, por exemplo, dado o mesmo exemplo, com os mesmos dados, mas diria uma compensação, por exemplo, de 10.000 €. Se a compensação fosse de 10.000 €, considerando que as remunerações regulares com caráter de retribuição dos últimos 12 meses tinham sido igualmente 15.000 €, considerando que a trabalhadora tinha a sua antiguidade de 10 anos e 6 meses. Aí, para 10.000 €, o limite não alcançava o limiar da exclusão de tributação. Esses 10.000 € eram considerados excluídos da tributação. Mas a compensação foi de 20.000, foi acima de 13.750. E como foi acima de 13.750, vamos ter que tributar em sede de IRS 6.250. Portanto, 6.250 serão objeto de retenção na fonte, e depois a trabalhadora, quando declarar no seu modelo 3, no seu anexo A, vai ter que declarar como rendimento do trabalho dependente o valor a ser tributado, não o valor excluído, o valor a ser tributado. Portanto, ela vai ter que declarar não os 20.000 €, mas os 6.250, uma vez que é declarado no anexo A, modelo 3, rendimentos do trabalho dependente, os valores realmente sujeitos ao imposto. E sujeito ao imposto foi 6.250. Espero então que tenham compreendido estes dois exemplos. O primeiro exemplo, o cálculo de uma compensação no âmbito de uma cessação de contrato de trabalho a termo certo, por aplicação direta do artigo 344 do Código do Trabalho, e um exemplo de como uma compensação por cessação de um contrato de trabalho poderá eventualmente estar sujeita ao IRS se ultrapassar o limite que expliquei. Como referi, as compensações são matéria com alguma complexidade e nós damos o devido desenvolvimento, em especial no curso prático de Direito do Trabalho, mas também fazemos uma abordagem a estas matérias do curso prático de Processamento de Salários, IRS e Segurança Social com Informática Aplicada. E também no módulo IRS e Segurança Social do curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada. Esta foi mais um vídeo da rúbrica Trate as Finanças por Tu. Vamos continuar com novos temas, e muito obrigado por terem visualizado este vídeo. Até ao próximo vídeo. Até breve.